Vamos juntos com as primeiras do dia nesta quarta-feira de Copa Libertadores para o Cruzeiro. É a segunda rodada do Grupo D, fechando a rodada porque ontem teve o Boca Juniors vencendo a segunda, hein? 3-0 para cima do Barcelona de Guayaquil. Jogo em Buenos Aires, La Bombonera, e o Boca lidera o grupo com 6 pontos. O Cruzeiro pode chegar também aos 6 pontos e aí abrir uma vantagem importante em relação à Universidade Católica e também a Barcelona de Guayaquil. Depois desse jogo, o Cruzeiro terá no dia 28 o Boca Juniors em casa para fechar este primeiro turno, vamos dizer assim, do Grupo D da Copa Libertadores. Hoje no Mineirão, um público aí na casa de 45 a 50 mil torcedores. Ainda tem ingresso à disposição, muito ingresso inclusive, ingresso.cruzeiro.com.br. Bora lá comprar quem puder. É fundamental o Cruzeiro vencer esta partida diante da equipe chilena. O técnico Arthur Jorge, de contrato renovado agora até o final de 2030, ele vai confirmar o time somente naquela escalação oficial. Na pré-eleição ele fala com os jogadores. Vamos ver aí se algum titular vai ser preservado em relação à equipe que derrotou o Red Bull Bragantino. Por exemplo, Fagner saiu bastante cansado. O Jonathan foi substituído nos 2 jogos em que ele foi titular contra Barcelona e contra Red Bull Bragantino. Faz mais alguma alteração. A ideia é ter um Cruzeiro bem forte para, repito, buscar a 3ª vitória seguida na temporada, a 4ª em 5 jogos, e aí confirmar mesmo um momento bem diferente em relação ao que era vivido com o técnico Tite. O Lucas Romero é a novidade entre os relacionados. A princípio deve ficar como opção no banco. O Cruzeiro que não tem ainda o Caio Jorge, já falamos sobre toda a situação do centroavante da camisa 19, e com isso Neisser Villarreal deve receber mais uma oportunidade de iniciar a partida. O Cruzeiro joga nesta quarta-feira, depois enfrenta a equipe do Grêmio. Jogo no sábado às 8h30 da noite no Mineirão. Para este duelo contra a equipe do Grêmio, a expectativa é de que o Caio Jorge possa estar à disposição. Por falar no Grêmio, o time gaúcho derrotou o Riestra da Argentina por 1-0, jogo bem difícil. O Grêmio mesclou o time e vem aí para Belo Horizonte com o técnico Luiz Castro bastante pressionado. Esse Cruzeiro que fechou preparação para enfrentar o time chileno no Mineirão. Pois é, com o Lucas Romero de volta. Opa! Acho que fica no banco, muito tempo sem atuar como titular, mas treinou os últimos dias aí normalmente e está de volta entre os relacionados. O Cruzeiro não divulga relacionado, mas ele vai ficar no banco. O Cruzeiro até postou material de fotos aí da última atividade. Tem que ver agora. O Arthur Jorge é aquilo, sempre na pré-eleição, todo mundo se prepara como se fosse para o jogo e chega na pré-eleição ele, o time é esse, bora lá, ir para cima, buscar esse resultado. Então, o Caio Jorge ainda não volta dentro daquilo que a gente trouxe aí, mas fez um trabalho físico hoje, é a informação que a gente tem. Tem uma possibilidade de ser liberado para sábado contra o Grêmio. Aí também eu acho que pode ir voltando aos poucos, né? Para pegar mais confiança. A pubalgia tá zerada, a informação que a gente tem, só que deu uma inflamação no nervo do abdômen. Então ele foi medicado, a resposta foi boa, pelo que a gente tem apurado. E agora é só aguardar aí essa volta aos treinos. Mais cedo eu passei um raio-x completo aí do Caio Jorge. Quem quiser acompanhar depois pode procurar aí. Tá aí nos cortes aí do canal. Então é um Cruzeiro que tem quase todo mundo aí à disposição neste momento. E o Arthur Jorge à vontade. Conversando, claro, né, com o departamento ali de saúde e performance para não machucar ninguém. São 14 jogos até a parada para a Copa e o Cruzeiro vai ajustando aí a rota em meio a essa maratona de jogos. Logo na coletiva de apresentação, o Arthur Jorge foi perguntado sobre o Caio Jorge, porque naquele momento também o KJ já estava de fora ali de alguns jogos, ainda por conta do trauma no pé e tal.
E ele brincou assim na coletiva, mas disse que começou com o Caio Jorge, falou que ele precisava dele, né, para ontem e tal, então recupera aí. Mas ao mesmo tempo já demonstrou que não vai também queimar algumas etapas ou necessariamente forçar um retorno do atleta sem ele estar 100%. E parece trabalhar muito bem essa questão de carga do jogador. E faz falta? Faz, né? Se a gente pegar, por exemplo, o jogo contra o Red Bull Bragantino, o Cruzeiro vence, mas algumas oportunidades ali que nos faz pensar, poxa, se fosse o Caio Jorge ali, talvez não errava. É óbvio, o Caio Jorge também erra, o Caio Jorge também vai errar, mas querendo ou não, isso acaba que a gente faz essa associação. Ao mesmo tempo também, pelo menos a gente já vê o Neiser um pouquinho mais tranquilo, um pouquinho mais confiante, afinal de contas, marcou gol, inclusive, no final de semana. E o Neiser tem tudo para ter uma sequência legal para ganhar confiança, né? Fez gol contra o Red Bull Bragantino, claro, ficou devendo em algumas oportunidades, mas no geral foi uma partida interessante e agora tem tudo para ter mais 2 jogos em casa, né? Diante do torcedor, com o Cruzeiro mais ajustado, vencendo. Isso dá mais tranquilidade até pro Arthur Jorge usar o Caio em um momento mais propício, né? Sem ficar forçando, porque às vezes se o Cruzeiro tivesse uma situação mais delicada, não só quanto à posição, mas de necessidade de resultados, pode ser que o Caio teria esse retorno acelerado, né? Mas não vai ser o caso, que bom, porque há toda uma temporada o Cruzeiro não precisa do Caio Jorge só agora, só nesse momento, precisa dele até dezembro desse ano. Mas eu tenho uma expectativa legal aí no Neiser, vai enfrentar uma defesa vulnerável, que é da Católica. Se ele começar contra o Grêmio, mais uma vez vai enfrentar uma defesa também que tem os seus problemas, que cede espaços, e o Neiser é um cara de atacar muitos espaços, que tem essa boa leitura, então pode ser que ele venha aproveitar essa sequência, e quando o Caio Jorge retornar, essa disputa por posição já esteja um pouquinho mais apimentada, né? Claro que com o Caio Jorge sendo titular, mas entendendo que o reserva dele tá em um bom momento, tá entregando gols, então ele não vai poder voltar de qualquer forma, né? Vai ter que entregar no seu melhor nível para seguir sendo titular do Cruzeiro. Bora lá, no campinho, meu caro Rafael Alves. Já coloca o Neiser lá então, lá na frente, tá? A gente falou tanto dele, já coloca o Neiser, vídeo real lá na frente. É difícil fazer campinho com o Arthur Jorge, né? Assim, obviamente, o que a gente tá falando aqui, né, dessa projeção, mas é o que o próprio Samuel já comentou, a escalação ele só passa mesmo para os próprios jogadores ali na preleção. Agora Matheus Cunha no gol, né? Eu daria uma chance pro Otávio, mas não acho que acontece. Quem sabe contra o Goiás, né? Na Copa do Brasil. Tava até olhando aqui, eu acho que essa vai ser a estreia do Neiser na Libertadores, não? Olhando no geral. Porque até então tava como seleção, sub-20, antes ele... Eu acho que ele não disputou Libertadores pelo Milionários. Ele ainda, no Milionários, ainda até a gente falava dos poucos gols marcados, porque era a primeira na verdade, no profissional ele não marcou nenhum gol. Só marcou na seleção, né, na temporada Isso, passada, no ano no passado. Sul-Americano Sub-20 e no Mundial Sub-20. Eu acho que é a estreia dele na Libertadores. Você daria chance pro Otávio amanhã também, assim? Daria. Acho que é um jogo legal pra ele começar. Mas, enfim, deve ser o Matheus Cunha mesmo. E assim, né? Se o Matheus Cunha entra amanhã e tudo correr bem, ele vai ganhando mais crédito aí com o Arthur Jorge. Acho que é tudo que o Arthur Jorge já tá desejando nesse momento, né? Porque problema no gol é muito complicado aí pro treinador. A dupla de zaga... Mas eu acho que ele vai precisar de uma sequência para o torcedor ter confiança. Não vai ser só um jogo, né? Sim. Não, e o que parece ele mesmo, né? E assim, a gente, olhando a perspectiva do jogador, na transmissão passada a gente falou isso aqui, aquele jogo contra o Vasco, que o Cássio, depois do jogo, sai copiosamente chorando, assim, na entrevista, de meio que um alívio, que ele tinha feito uma boa partida, né? Foi um dos protagonistas daquele jogo contra o Vasco. E, enfim, como o Cássio estava sofrendo uma pressão gigante no gol do Cruzeiro, é óbvio que ainda sofre, o jogador do Cruzeiro, imagino, sofre pressão ali a todo instante, mas a carga para cima do Matheus Cunha deve estar muito complicada e a gente observa dentro de campo ele está com dificuldade de administrar isso aí. Se a gente imagina que técnica ele tem, que aí o problema está mais emocional.
A dupla de zaga Jonathan Jesus e Fabrício Bruno, não vai mexer nisso não? Dupla. Tá funcionando bem. Então vamos lá, com o JJ e o Fabrício Bruno. O Jonathan tem saído todo o jogo, né? Eu voltaria com o Vidalba para esse jogo. O Vidalba até entrou bem, né? Nos 2 jogos que ele entrou, não comprometeu. Contra o Barcelona eu achei ele um pouco abaixo ainda. Gostou mais contra o Red Bull? Mas aí você fala assim, você colocaria... Aí é só questão de controle do elenco, né? De carga. Tipo, o Jonathan foi substituído nos 2 jogos. Jogou domingo. Vem mais esse aí. Também a gente espera que a defesa não seja tão exigida assim. Sim. Nesse jogo. Mas é mais um jogo, né? Então, colocamos o Vidalba por ali. Não, mas aí mas assim, é mais no feeling, assim, por exemplo. Chute, não, nem feeling, viu? Aí é só... É brincadeira aí no campinho. Então, bora escalar o Vidalba. Com aqui o raciocínio nosso aqui, raciocínio do Samuel. Bom, na esquerda é o Kaique, né? E aí, pra direita, terceiro jogo seguido do Fagner? Aí é um ponto também que eu tiraria. Achei o Fagner muito desgastado no segundo tempo contra o Red Bull. Deixa ele pro jogo do Grêmio. E pra mim é um jogo legal pro Cauã Moraes aparecer. O Cruzeiro tende aí a ter muitos espaços para atacar. O Arthur Jorge tem essa ideia de explorar bastante os laterais. Gostaria de ver o Cauã começando contra a Católica. E assim, pelo menos no jogo passado, parece que o Arthur Jorge já, nesse momento, hoje, assim, coloca essa disputa mais entre Fagner e Cauã e o William aparecendo com essa terceira opção. Tá indo pro final da fila ali entre os 3. Sim. Pelo menos foi o Cauã que entrou, o William não entrou no jogo passado, né? Então, vamos de Cauã Moraes ali na direita do campo. Pra meiuca, Matheus Pereira, titular, é difícil até pensar, embora uma sequência muito forte do MP, mas é difícil não pensar no Matheus Pereira titular, muito por conta também de opções, né? Então, podemos escalar o camisa 10 ali como titular. Christian titular também? Acho que... Sim. Até então, né? Se não tiver nenhuma situação, na esquerda do campo, né? Lado esquerdo ele tem sido escalado assim, pelo menos pelo Arthur Jorge, começa jogando naquele lado. Ali na meiuca, Gerson e Lucas Silva, ou você acha que pode pintar alguma situação diferente, Samuel? O problema, o Romero não vai voltar como titular. Matheus Henrique tem tido muitos minutos entrando, né? Sim. Colocaria ele, tiraria o Lucas? Penso nisso. E assim, mais pelo controle de carga, ou você fala por uma questão técnica? Porque, pelo menos a impressão que o Mateuzinho deixou... Se bem que amanhã talvez seja um jogo bom pro Lucas. O Cruzeiro vai ter mais a bola... É bom pra ele e bom pro Matheus Henrique, né? Mas sim. Não, deixa o Lucas. O Lucas, eu achei que ele foi bem contra o Barcelona, mas eu não gostei do jogo dele contra o Red Bull. Inclusive tem uma participação negativa dele no primeiro gol, né? No gol do Hurtado. Então seria um pouquinho por questão técnica, assim, da minha parte, tá? Começar com o Matheus Henrique pra ver como que poderia funcionar. Mas creio que o Arthur Jorge vai optar pelo Lucas mesmo. Temos então essa Lucas Silva e Gerson, que pra gente inclusive foi o craque Nuve do jogo passado, né? O melhor em campo. Deixou boa impressão o Gerson diante do Bragantino. E essa questão de colocar o Mateuzinho é aquilo também, né? O Mateuzinho, até agora, ele teve a oportunidade já, né? Sim. E assim, não engrenou muito. Ainda mais, talvez, está fora de posição e tal, mas não engrenou tanto assim. Aí, essa posição é do Romero, né? É porque ele ainda não tem condições, mas o cara para jogar ao lado do Gerson é o Lucas Romero. E na direita também não tem muito mistério, assim, de opções da gente imaginar agora, né? É Arroio, né? Arroio.
É um time do Cruzeiro esperando mais dele. Espero mais do Arroio, até dentro de um jogo por completo. Eu gostei, por exemplo, do primeiro tempo que ele fez contra o Vitória, mas no segundo ele caiu. Aí contra o Red Bull, achei que ele fez um primeiro tempo legal, depois ele caiu. É um cara que tá precisando suportar melhor os jogos, entra a questão física, é claro, mas é um cara que eu espero mais dele. Não quero ver, por exemplo, olhando para os pontas, um Christian tão sobrecarregado nesses números de participações em gol, sabe? Acho que o Arroio tem condições de ajudar com assistência, com gol. Fala pessoal, muito obrigado por acompanhar o nosso vídeo até aqui. Quero agradecer a todos aí, tá? Por essa força aí pelo canal. Eu também queria pedir vocês que, antes de sair, deixar aquele like para ajudar o crescimento do canal também. E deixar aí a sua opinião em relação a tudo. Espero que a notícia tenha sido relevante para vocês hoje, até porque hoje tem Cruzeiro, né? Então, fiquem à vontade para estar deixando a sua opinião. O que vocês acham? O que você espera do Cruzeiro hoje na Libertadores? E é isso, tamo junto. E pra quem tá chegando agora, seja muito bem-vindo, você que é cruzeirense, tá? Esse canal aqui, a gente traz notícia todos os dias só do Cruzeiro, corte, direto ao ponto. Então fique à vontade aí também pra estar se inscrevendo no canal, seja bem-vindo, fique à vontade. Deixe o seu like pra dar aquela força, tá? Ajudar o canal a crescer, todo mundo junto, a gente torna esse canal aqui gigante. E também ativa o sininho de notificação, muito importante, tá bom? Pra toda vez que sair um vídeo aqui, você ser avisado pelo YouTube. Fique à vontade para deixar sua opinião aí, tá? Participem, tá? Interagem entre vocês aí, que esse canal aqui foi criado especificamente para atender vocês. Então, quero agradecer a todos pela preferência que vocês estão dando aqui para esse canal, tá? Mais uma vez, sejam muito bem-vindos. Muito obrigado a todos. Tamo junto. Vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Surgiu notícia, qualquer imprevisto, a gente pega e coloca aqui para vocês ficarem sempre bem informados, tá bom? Forte abraço. Tchau, tchau, Celeste.